dawning of a new day. I feel it all over me now. The light of a new day. A light of a day where there is no night. There is no darkness, no shadows, no skies, no dim, dark skies, no midnights, no graves, no towers on the hillsides, no funeral processions, no doctors, no morgues. Hey, man, I can feel the rays of His light breaking through upon my soul. The new day, the old one's pressing away, as I feel the mortal blood pouring through my body. I feel the surge of the Holy Ghost coming behind it. Rise and shine! Some said, Billy Branham, you're getting old. You're getting weak. Your shoulders are dropping. Your hair's turning gray and falling out. That's right. It's darkness and gross darkness upon the earth. But arise and shine. I feel falling out a surge of light of the glorious gospel of Jesus Christ, which is maybe a new creature in Him. I'll look for that day. Amen. For the new day. Eu tenho um amigo que
Let's bow our heads just a moment. Inclinemos a cabeça só por um momento. Dear God, we've had a fight with Satan this afternoon on these microphones, knowing them people probably didn't get half of it. They're bounding around in the building like that. Querido Deus, tivemos uma luta com Satanás esta tarde acerca destes microfones, sabendo que essas pessoas provavelmente não entenderam metade disto. O ricochete em volta no edifício dessa maneira. But I pray, God, that the Holy Spirit will take that which is meant to be, Lord, to let the people see that we're not some dead, dragging bunch of hope souls. Porém, eu rogo, Deus, que o Espírito Santo tome aquilo que se teve a intenção que fosse, Senhor, para deixar o povo ver que não somos algum bando morto, rastejante de pessoas que esperam que seja assim. God, we are alive now, quickened by the power of the resurrection of Christ. Jesus Christ lives in us. We believe that, Lord. Deus, estamos vivos agora, vivificados pelo poder da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo vive em nós. Nós cremos nisso, Senhor. We claim no glory of our own, like on Mount Transfiguration, where every one of us is represented there. Não declaramos possuir glória própria, como no Monte da Transfiguração, onde cada um de nós está representado ali. There was Moses, the one who died and raised again. There was Elijah, the quickening saints that will be caught up at the last day. Ali estava Moisés, aquele que morreu e ressuscitou. Ali estava Elias, os santos vivificados que serão arrebatados no último dia. Oh, they seen then, when they look back, they seen Jesus only. Oh, eles viram então, quando olharam para trás, eles viram Jesus somente. We know, Lord, we don't want people to see us. We're not here for that purpose. Far be it. Nós sabemos, Senhor, não queremos que as pessoas nos vejam. Não estamos aqui com esse propósito, longe disso. But Lord, it does delight our hearts when we see Jesus glorified among us. When we see Him glorified. When we see His Word, which He is the Word. Porém, Senhor, deleita-nos o coração quando vemos Jesus glorificado entre nós, quando o vemos glorificado, quando vemos Sua palavra, o que Ele é a palavra. When we see, we can read it here in the Bible where He promised He would do it. Then see Him work it right in us. Oh God, how it makes us feel humble that we know that His living presence. Quando vemos que podemos ler isto aqui na Bíblia, onde Ele prometeu que o faria, então o vemos realizá-lo bem em nós. Oh Deus, como isto nos faz sentir humildes ao sabermos que Sua presença viva. We haven't joined nothing or bargained for nothing. We just believe, Lord, unto eternal life. Não nos unimos a nada ou pechinchamos por nada. Nós somente cremos, Senhor, para a vida eterna. You sealed us in there by the baptism of the Holy Ghost and quickened our bodies and quickened our spirits. E Tu nos selaste ali pelo batismo do Espírito Santo, e vivificaste o nosso corpo, e vivificaste o nosso espírito. And quicken us in to see visions and prophesy and speak in tongues, see great signs and wonders take place. Why, it's a living God. E nos vivificaste então para ter visões e profetizar, e falar em línguas, ver grandes sinais e maravilhas acontecerem. Ora, é o Deus vivo. We're into that body which to the world is foolishness, to them it perish, but to we who believe it's the power of God unto eternal life. We thank Thee for it, Father. Nós estamos nesse corpo, quando para o mundo é loucura para os que perecem, porém para nós que cremos é o poder de Deus para a vida eterna. Nós Te agradecemos por isto, Pai. Now, let it be known this day, Lord, that You are God, that You have never changed Your mind about one word that You ever said, and You're the same yesterday and forever, and the one and only way that God has provided. Agora que seja conhecido neste dia, Senhor, que Tu és Deus, que Tu nunca mudaste Teu parecer a respeito de uma palavra que Tu alguma vez disseste, e Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o tal é o único caminho que Deus proveu. The only man that God ever put His name in was His own Son who carried His name. Jesus, God, Jehovah, Savior, Emmanuel, the door to the sheepfold. O único homem em que Deus pôs o seu nome foi seu próprio Filho, o qual levou o seu nome, Jesus. Deus, Jeová, Salvador, Emanuel, a porta para o aprisco.
He that was, which is, and shall come. The root and the offspring, both root and offspring of David. The morning star, the lily of the valley. Aquele que foi, que é e que virá, a raiz e a geração, tanto raiz como geração de Davi. A estrela da manhã, o lírio do vale. Oh God, how wonderful. No wonder Isaiah said, Counselor, Prince of Peace, the mighty God, everlasting Father. Oh Deus, quão maravilhoso! Não admira que Isaías tenha dito Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai eterno. Oh, we have no other Father but you, Lord. You are our Father. You are our Mother. You are all that we are, all that we could ever be. We won't see nothing else but Jesus glorified. Oh, não temos outro Pai senão Tu, Senhor. Tu és nosso Pai, Tu és nossa Mãe, Tu és tudo que somos, tudo que alguma vez poderíamos ser. Não veremos nada mais senão Jesus glorificado. Father, I might have made a pour out of this afternoon, but take the sentiments of my heart and hear me, dear God. Pai, talvez eu tenha feito algo medíocre disto esta tarde, porém, toma o sentimento do meu coração e ouve-me, querido Deus. And let it be said this day that Jesus Christ was glorified right here in this temple. Grant it, Father, for we asked it in His name, and as I humbly wait with this audience to see you move by your Spirit. Amen. E permite que seja dito este dia que Jesus Cristo foi glorificado bem aqui neste templo. Concede-o, Pai, porque o pedimos em seu nome. E como eu humildemente espero com esta audiência para ver tu te moveres pelo teu Espírito. Amém. Esta vida terminar, eu voarei com meu Deus, eu vou para o meu lar, eu voarei, oh glória. Será um dia muito brilhante, será um dia muito brilhante, será um dia muito brilhante, quando eu subir. Oh, eu amo aquele homem galileu, que na cruz pagou os pecados meus, ele me perdoou. Um novo ser eu sou, oh, eu amo aquele homem galileu. Sou feliz por Jesus me salvar. Sou feliz por Jesus me salvar. Se não fosse por Jesus, onde estaria eu? Sou feliz por Jesus me salvar. Meu Jesus, meu Pai, Senhor e Salvador, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Meu Jesus, meu Pai, Senhor e Salvador, Ele é tudo
és Jesus pra mim. Conselheiro, Rei da paz, meu Deus Ele é. Me salvou, me lavou e me perdoou. Ele é maravilhoso para mim. Que gloriosa vista será quando passarmos o Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia.
Dai-lhes, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Li a Escritura da carta aos Hebreus, capítulo 10, começando com o versículo 19. Meus ouvintes, desejamos tomar uma porção de uma mensagem pregada pelo profeta desta era, com o tema Véu Adentro. Na sua introdução, ele mencionou o seguinte: existem cerca de 3 coisas principais que geralmente trazem um ministro de volta ao passado. E observando, disse ele, uma delas é dinheiro, a outra é mulher, e a outra é popularidade. E estas 3 coisas, ele disse que observou nas Escrituras que onde havia dinheiro estava o profeta Balaão, que vendeu seus dons para ir por causa do dinheiro, quando Balaque lhe ofereceu muito dinheiro. E muitos estão familiarizados com a história. E a outra é popularidade, ou melhor, mulher. E você encontra isto com Sansão. Com Sansão foi Dalila, a mulher que o acariciou ao seu colo até entregar-lhe os segredos do Senhor para ela. E o terceiro item está com Saul. Foi por popularidade. Ele era um profeta, a Bíblia diz que ele foi contado entre os profetas. E através da popularidade, ele desejava ser grande e acima de todos. E ele caiu por isto. Então, nós podemos prosseguir na caminhada com esta mensagem e observando que precisamos estar livres de todas estas maneiras que o diabo usa. Como disse, estas são as 3 coisas principais. Agora, nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão, ele tem que ter a sua fé e tem que ter um lugar sólido de descanso. Você sabe disto, e o único lugar de descanso que um cristão, um verdadeiro cristão, nascido de novo, pode descansar a sua fé, é sobre a imutável Palavra de Deus. Ela não é edificada sobre areias movediças de teologias e doutrinas do homem, e sobre a filiação de alguma igreja. Mas, um verdadeiro crente, a sua fé descansa solidamente e sem mudar-se enquanto ele se aproxima da palavra de Deus. O profeta desta era tem dito nesta mensagem, e em alguma parte, talvez você
pode encontrar algo que te ajude a tomar conhecimento a cada passo sempre das verdades de Deus, da palavra de Deus. Lombrana foi um homem de Deus tão dedicado que ele se envolvia com a palavra e não dependia de uma multidão para que ele sentisse empolgado a tomar as porções das Escrituras. Ele disse que, uma certa noite, ele queria pregar tanto que ele disse: eu preguei para minha esposa na cama até às 12 horas, apenas lhe dizendo quão glorioso é Jesus. Um texto veio ao seu coração, disse ele, e isto continuou a lhe queimar de tal forma até que ele não pôde descansar com aquilo. E ele disse que apenas disse: querida, eu quero pregar para você um pouquinho. E ela levantou e fez o favor de escutá-lo. Ele disse: a fé cristã, ela é baseada totalmente no descanso. Baseada no descanso. Então você que não consegue descansar suas ansiedades, colocar um para na sua solicitude pelas coisas, então você está sem lugar para ancorar a sua fé. E ela precisa de estar ancorada em algo que seja sólido, firme. Então, um cristão, ele não é jogado de cá para lá, de um lado para outro. Um cristão não corre de um lado para o outro. Um cristão não se exaspera e se encoleriza e se preocupa com as coisas. Não. Um cristão descansa. Está tudo terminado para o crente no Calvário. Isto é certo. Enfermidades podem vir e decepções, mas os cristãos estão em repouso. Sabendo disto, meus ouvintes, que Deus é capaz de guardar aquilo que Ele tem realizado. Sabendo que não importa qual seja a coisa, ou como isto pareça, não há nem mesmo enfermidade chamada morte, não há nem mesmo fome, ou nada que nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em descanso. Deixe o velho barco se mover para onde quiser. A âncora segura. Então, uma certa feita, irmão Branham estava passando por um porto, uma certa vez, e ele disse que viu, eles estavam voando em um avião, e disse que voaram a pouca altura e ali havia um enorme barco velho. E as velas estavam abaixadas. Você sabe, que tempestade no mar. Aquilo puxa e aquilo estava sendo arremessado de um lado para o outro. E ele disse que viu aquele velho barco balançando para frente e para trás, e algumas ondas que entravam e outras passavam por baixo e tudo mais. E ele disse: eu gostaria de saber por que se mantém ali. E um companheiro que estava a seu lado disse: tem uma âncora marítima em si. Portanto, e ele disse: o barco não pode afundar. E ele disse: ele pode passar através das ondas, mas ele não pode afundar, porque está ancorado. O profeta pensou nisto e disse: louvado seja Deus, nós temos uma âncora. Algumas ondas nós atravessamos por cima e outras nós atravessamos por baixo, mas não importa se a âncora se segura. Não é o barco que segura, é a âncora que segura. Não é o que eu sou, é o que eu serei, ou o que eu serei, ou o que fui. Não.
é o que Ele é agora e o que Ele fez por nós, eu e você. Não é o que posso fazer, é o que Ele tem feito, ouvintes. Minha fé não está ancorada naquilo que será as próximas reuniões, os próximos encontros e etc. Não, minha fé não descansa em quaisquer habilidades que eu tenha, ou sobre qual igreja eu devo me unir, ou com quais pessoas eu devo me associar. Minha fé está ancorada e repousa totalmente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, já recebida. Meus ouvintes, Deus o justificou ressuscitando-o dos mortos. Ele justificou a Jesus. E ele disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. E Deus o levantou dos mortos para a nossa justificação. Não é de admirar que o poeta disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou. Sepultado ele levou meus pecados para longe. Ressuscitando, ele justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, o dia glorioso, ó dia glorioso. Meus ouvintes, então, o cristão, ele descansa naquela esperança sobre o mar tempestuoso. Claro, a tempestade chega, todos os tipos de problemas, mas estamos ancorados. Isto é tudo, nunca afundará, isto não pode afundar. Agora, nós temos observado que muitos cristãos, eles têm vivido uma certa vida, uma certa característica, que eles ficam subindo e descendo. E o profeta disse que, em uma ocasião, ele disse: eu me preocupei com isto. E sem pregar tal texto, como estas coisas, por todos os lugares por onde ele ia, ele disse: eu pensei que seria melhor, então, pensar um pouco sobre isso com meu povo, com minha gente. E as pessoas são tão jogadas de um lado para o outro. Você encontra estas pessoas que parecem ser bastante religiosas, parecem ter um desejo tão profundo, e diariamente elas pesquisam, procuram, buscam a Deus e nunca chegam a nenhuma conclusão. Bate com a cabeça para um lado e para outro, sai uma igreja nova, eles vão, sai uma inovação em alguma coisa, eles vão, e há um grupo ali, eles vão, e eles ficam ansiosos. E buscando, pesquisando, diz que tem que examinar tudo, Paulo falou, então eles saem se participando de tudo, porque Paulo disse examinar tudo e reter o que é bom. Olha, depois que Paulo falou isso, ele falou exatamente se referindo à Bíblia, à palavra de Deus. Não quer dizer que você tem que estar agora associando com todas as classes de pessoas que têm alguma coisa de inovação da Bíblia com elas, porque Paulo disse isso. Não. É bom que você tenha em mente isto, que precisa ter um lugar firme onde ancorar a sua fé e não pode ser sobre nenhuma ideia desse ou daquele grupo. Você nunca chegará a nenhuma conclusão, de espécie alguma. Onde elas poderiam estar estabelecidas ou ancoradas é em Cristo. E o profeta disse: eu aprendi em experiência que são pessoas intelectuais que ficam se batendo para cima e para baixo. Agora, falando isto, então vamos pensar neste sentido. Há dois tipos, eu diria, não dois tipos, mas eu diria duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para se usar. Não dois tipos, mas duas fases diferentes. Fases diferentes do mesmo cristianismo, mas duas fases disto. E uma delas é uma concepção intelectual ou mental do que Deus disse em sua palavra e de Jesus Cristo, através do caminho do conhecimento.
E a outro é uma experiência experimental que Deus tem dado ao homem em seu coração. São duas fases diferentes. O intelectual que vive nesta fase, ele é faminto. Ele está deleitando em Deus, porém sua festa não resistirá. O outro parece ter vitória o tempo todo. Não há nada que lhes incomode. Eles estão simplesmente tão sólidos e ancorados o quanto podem estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade os incomoda, de modo algum. Mas eles parecem ter algo a seu respeito, pois as pessoas que são cristãs e tentam viver para Deus admiram aquele tipo de cristão. E o profeta disse: eu sempre quis saber, Senhor, o que é isto que essas pessoas têm, que as outras almejam tanto, e mesmo assim elas parecem falhar em obter. Ele disse, eu sei que esta é a grande questão de todo o nosso coração, que tem servido a Cristo, e eu ainda não vi uma pessoa que já chegou a Ele, a não ser que, posteriormente, a vida nunca lhes pareceu correta mais, se a eles alguma vez deixaram a Cristo. E ele disse que um dia estava falando com um pequeno homem de cor e que este lhe falou a respeito de um ministro. Ele se desviou, aquele ministro, ele rasgou suas anotações de pregar e as jogou no cesto de lixo e disse assim: eu já estou cansado disto. E no domingo seguinte ele comprou uma caixa de cerveja e se assentou e tomou. E umas 2 semanas depois disto, ele morreu em sua cama. Algo chegou de súbito para ele, a morte. Bom, nós não estamos tratando desse assunto, portanto, eu espero que você um dia compreenderá melhor. Mas isso é uma outra coisa. Isso você deve compreender que como Satanás aparece e leva uma pessoa, e Deus às vezes tem que levar o seu filho para casa, não é? Tirá-lo desta vida, desta terra, desse tempo de vida aqui, mais cedo. E isto foi tudo que aconteceu. Isto sempre acontece, de vez em quando vai alguém, parece que prematuramente, mas quem sabe se por detrás de sua vida só Deus conhece, em pessoas mesmas que apressam o tempo para elas. Agora, pense nisso. A fé tem que ter algo sólido para ancorar, né? Para estar segura, para estar firmada. E nós vemos esta fome nestas pessoas intelectuais que vivem esta fase do cristianismo intelectual nas pessoas. Mesmo assim, não são capazes de alcançar isto. E muitos de nossos mestres e escolas têm trazido bastante teologia e dizem às pessoas: bem, é porque você não gritou, é porque você não falou em línguas, então, ou porque você não tinha estes tipos de dons, contra os quais eu nada tenho a dizer acerca de tais coisas. Mas, de modo geral, ouvintes, você encontra essas pessoas, quando elas gritam ou falam em línguas ou alguma outra emoção, e elas continuam a não parecer o tipo de pessoas que deveriam ser. Que Deus te conceda graça para viver a palavra desse dia, confiados nas promessas de Deus, é sempre a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. É Cristo, meu amigo, meu grande amparador, jamais me deixa no temor, se busco
busco seu favor, seu grande amor menosprezei, porém me perdoou. E quando mal lhe confessei, meu pranto dissipou. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará. Fiel é seu amor. Eu sei que quando escuro o céu se me mostrar, e por não ver o santo olhar, sentir-me a desmaiar, Jesus do trono divinal, pesando meu temor, virá com luz celestial, me dando assim valor. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará. Fiel é seu amor. Se de aflição as setas me tentam abater, se amedrontado posso ver você precisar de um amigo, chame Jesus, uma rocha firmada, um abrigo. Chame Jesus, o alívio do peso da cruz. Jesus, se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teima a rolar, chame Jesus. Se seus olhos perderam o alvo, chame Jesus.
que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu, Ele atende, Ele atende. Se você como eu precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Você não tem que estar perdido. Há um caminho, e um caminho do alto. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer. Há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham debaixo das águas e perdem todas suas manchas de culpa. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe,
Ouvintes, isso deveria trazer a cada um de nós um descanso, uma confiança, mesmo inconsciente, lá no subconsciente, lá no âmago, lá naquilo que realmente é a vida. Então, nós temos a bendita cruz. A bendita cruz em si não diz nada, o madeiro em si. Mas aquilo que aconteceu na cruz diz muito respeito a esta fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham abaixo das águas e perdem todas suas manchas de culpa. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Você não tem que estar perdido. Há um caminho, e um caminho do alto. Você não tem que estar perdido. Há um caminho, e um caminho do alto.
Isto significa estar acima daquilo que eu sou, acima daquilo que você é, acima daquilo que o pobre é, acima daquilo que o rico é, acima, muito acima daquilo que o doutor é, doutor em Deus. Você já pensou, doutor em Deus? Caifás era um doutor em Deus, onde foi parar? Mas esse caminho estava acima dele, como está acima de qualquer indulto, de qualquer leigo como eu. E agora você, que está me ouvindo, na pior situação ou na melhor situação, na melhor posição, reconheça que esse caminho é muito mais alto e que nós ficaríamos quase como Zaqueu, tendo que subir numa árvore para ver a Jesus. Ali teve muito significado porque o caminho desceu. O caminho desceu e se fez homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, o que se constata para nossa alegria é isto: você não tem que estar perdido. Há um caminho do alto que ficou ao alcance de pobres, de miseráveis, de gentinha. Veja se lá no meio deles há algum príncipe. Não era o que os doutores diziam? Veja quem aceita aquela mensagem. Veja a classe de gente que aceita aquela mensagem. Quantos ricos deste mundo aceitam aquela mensagem? Já estou indo lá para 1 Coríntios capítulo 1. Quantos sábios deste mundo aceitam aquela mensagem? Quantos? Quantos doutores aceitam aquela mensagem? Doutor em Deus, então não tem a mínima chance de aceitar a mensagem. Não existe. Que sentença terrível. Melhor nunca, nunca ter conhecido tal caminho tão funesto, tão desastroso quanto ser doutor em Deus. Com isso não estamos defendendo a ignorância. São Paulo foi um doutor em Deus? Não. Deus foi doutor em Paulo. A grande diferença está aí. O que ele aprendeu foi nos pés de Gamaliel? Se viu de esterco? Se viu de quê? Quando ele teve que ir para o deserto da Arábia por 3 anos fazer um curso teológico lá. Foi isso? E Moisés teve que 40 anos varrendo, limpando, fazendo uma asepsia na sua mente para tirar o que ele tinha aprendido em 40 anos no Egito. Para poder alcançar, para poder trilhar esse caminho do alto, tem que se humilhar. Tem que negar-se a si mesma tudo o que é. Uma certa mulher disse: eu posso trilhar por esse caminho de saltos altos, prepotente, arrogante, sem esse profeta. Vou mostrar para vocês. Mas quando, depois de andar um pouco, apenas um pouco, ouviu-se o grito mais horrível que ecoou em toda a terra.
ela foi precipitada lá embaixo. O imundo não entrará por ele. O imundo não diz respeito a uma Maria Madalena, a um Zaqueu, a um ladrão arrependido. A mim, a você. Essa trança de 3 pernas tem marcado a mente de homens tão bons, de mulheres tão dignas, tão boas. Mas Deus colocou de volta nas mãos do homem um caminho diferente daquele que Maria tinha, Maria Madalena. Mas por que ela alcançou? Porque o caminho que ela tinha era reprovado pela sociedade, religiosa principalmente. Era reprovado pela lei. Se ela tivesse um caminho da esposa de Caifás, como as damas, a primeira dama de Jericó, teria sido perdida também. Enquanto Raabe, por ser uma meretriz, o caminho ficou a seu alcance. Nós tecemos comentário acerca dessas personagens, porque afinal de contas, elas vieram para a Bíblia exatamente para isto. Suas vidas, por mais negras que tenham sido, formaram páginas para serem lidas, meditadas e nelas apoiarmos. Durante todos os séculos, o cristianismo verdadeiro é apoiado nestes testemunhos, chegando até o Calvário. Essa é a única e verdadeira religião. Ela não tem tempo. Ela não é mais velha, porque ela não envelhece. Tire isto da mente. O que o povo precisa realmente é de tirar o picumã da mente, que tem entenebrecido a mente, para não poder ter a mente de Cristo. Não existe religião velha a não ser a do diabo, porque essa nasceu lá no Éden com a serpente, vem através dos séculos. A religião que não tem tempo, que não tem princípio, que não tem fim, se instalou aonde? Para nós, os gentios. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não diz respeito somente a vós, aqueles que estavam ali no momento. Não era somente para judeus, não era somente para os gregos, não era somente para Samaria, mas também para os confins da terra. Atos 2, 38, 39. Concorde com a palavra, não comigo. Entre em paz com Deus. Tenha a mesma plumagem dos apóstolos, tem o mesmo batismo apostólico, tem o mesmo Deus. Tenha o mesmo Deus. Não analise só os pronomes para ver Deus. Analise os verbos. Fique preso no pronome e você fica preso em pessoas. Mas quando você olha para o verbo, você vai ver que ele é o verbo de Deus. Muito embora isso não tenha nenhuma conotação com a nossa gramática. Mas o verbo diz: há quanto tempo estou convosco, e não me tendes visto, Filipe.
Quem vê a mim, vê o Pai. Entre de acordo com Deus. Não viaje na contramão. Chega de remar contra a maré. Chega, basta, pare. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Diga comigo. Oh, meu Jesus. Tu sofreste na cruz grande dor antes de expirar. Por meus pecados entregaste assim para me salvar da perdição. Oh, meu Jesus, que farei para pagar o que fizestes por mim? Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar a tua mão, pois Ele vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus, oh Salvador, a vitória me vem por tua luz. Por ti espero, grandioso Salvador, para andar de calor em calor. Oh, meu Jesus, minhas forças hei de vê-las aumentar, tendo a fé, tua graça não me faltará. Você não tem que estar perdido. Há um caminho, e um caminho do alto. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. E os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e verdade. Adorarão. Desde que o Pentecostes acontecesse. Nasça de novo e crie a mesma plumagem apostólica. O verdadeiro Pentecostes. Não é essa penuja que temos aí. Não é isso que nós pensamos ser tudo. Tenha a mesma plumagem, entre de acordo com o apóstolo São Paulo, mulher, vista-se com pudor, Sara, da qual sois filhas, entre de acordo com Sara, entre de acordo com Abraão, dê as mãos a São Pedro, a São João, ao profeta Elias, ao precursor. Deus te abençoe, te abençoo, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.
Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, sentindo perto sua mão, posso andar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir qual navio alto mar, tu que o vento e o mar acalmas, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando o inferno atacar e eu não puder suportar, do meu invencível mestre, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me. E fardo a vida for no anteverno Jordão, ó lírio dos vales, guia-me. Guia-me por teu amor.
Bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão acompanhando mais um Amanhecer com Deus. Deus seja louvado por estes ensinos, por esta mensagem que ouvimos nesta manhã com o pastor Francisco Rodrigues de Melo e também na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves e Silva. Deus continue derramando as suas bênçãos sobre nossas vidas para nos guiar cada dia a nossa caminhada até que Ele venha nos buscar. Estar no caminho é o que devemos fazer, estar no caminho até que Ele venha e nos conduza para a salvação eterna. Por isso somos gratos a Deus, o privilégio que Ele tem nos dado cada dia, cada manhã, de deitarmos, dormirmos e acordarmos, porque o Senhor nos sustenta. Salmos conhecido, muito conhecido, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o nosso pastor, por isso nada tem nos faltado, se crermos com todo o nosso coração. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Devemos confiar nestas palavras. Ele tem nos guiado a águas tranquilas cada dia das nossas vidas, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nas adversidades, mesmo nas lutas, nas provas, mesmo nas afrontas de Satanás. Temos que ser guiados mansamente a essas águas tranquilas pelo Espírito Santo. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isto é tudo pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que nós passássemos ou passemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque Jesus Cristo anda conosco na forma do Espírito Santo. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito em cada dia, em cada passo que damos. Devemos confiar nessas palavras e crer com todo o coração. Não importa a situação que você está hoje, importa que Ele está contigo. Creia nisso de todo o teu coração. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o cálice transborda. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Devemos estar confiados nisto. Vamos habitar na casa do Senhor por longos dias, eternamente, porque Ele é a nossa força, a nossa segurança. Ele conduz os nossos passos cada minuto das nossas vidas. Temos que crer nisto com todo o nosso coração, e que Deus continue te abençoando neste dia, nesta semana e restante de semana, guiando seus passos, conduzindo sua vida cada dia no bendito e precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem sido a força da nossa vida. Cada segundo nós temos crido nisto com todo o nosso coração, e que Ele continue derramando as bênçãos a todos os ouvintes, a todos os inscritos no canal Evangelizar Sem Parar. Estamos aí com esta programação diária do programa Amanhecer com Deus, de segunda a sábado. Às vezes não consigo entrar com a programação ao vivo, mas sempre procuramos deixar aqui uma playlist para vocês ou uma reprise, para que você seja abençoado, porque a palavra não muda, ela não falha, ela continua sendo renovada a cada dia para as nossas necessidades. Então, confie com todo o seu coração que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Irmã Clarice Clemente, um bom dia com Jesus. Deus abençoe a irmã e toda a sua família. Irmão Maurílio Lourenço, a irmã Clarice Clemente em Londrina, Paraná. Deus abençoe a todos os irmãos aí em Londrina. Irmão Maurílio Lourenço em Engenheiro Beltrão. Shalom ao irmão. Deus abençoe ricamente o irmão e toda a sua família. Também irmã Miriam Nildes, bom dia com Jesus. Irmã Miriam, Deus abençoe a irmã com muitas bênçãos na sua vida todos os dias, e a todos vocês, preciosos ouvintes, que estão ao vivo, aqueles que ouvirão posteriormente, e Deus recompense a cada um. E se você sentir no seu coração, deixe aí seu like, sua marcação de gostei nesta programação, deixa seu comentário, você que ouvirá posteriormente. Eu tenho respondido todos os comentários que têm chegado nas programações, nos vídeos, nos destaques, nos hinos. Sempre, na medida do possível, estou respondendo a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu rogo as suas orações em meu favor, em favor desse trabalho cada dia. Estamos entrando, aliás, no dia de amanhã, fará 5 anos que estamos com o programa Amanhecer com Deus no ar. 5 anos, pela graça, porque quem tem estado no controle continuará enquanto nos permitir estar aqui. É o Espírito Santo. Deus seja louvado por isto. Um bom dia abençoado a todos vocês. Deus permitindo, amanhã estarei com vocês aqui a partir das 5 horas da manhã. Deus sempre no controle. Vamos continuar com esta programação e até amanhã, se Deus permitir. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Peter said on the day of Pentecost, Pedro disse no dia de Pentecostes, with the keys to the kingdom that Jesus had just given him, com as chaves do reino que Jesus havia lhe dado não fazia muito tempo: whatever you say here, I'll say it up there. Seja o que for que disseres aqui, eu direi lá em cima. And on the day of Pentecost, e no dia de Pentecostes, they asked what they might do to receive the Holy Spirit. Eles perguntaram o que eles poderiam fazer para receber o Espírito Santo. If they was so enjoying it, que eles estavam desfrutando dele, watching others acting what they would call silly, observando outros agirem como o que eles chamariam de tolice, staggering, jumping, falling, acting like they were drunk, cambaleando e pulando e agindo como se estivessem bêbados. And they saying these men are full of new wine. E eles dizendo, esses homens estão cheios de vinho novo. But there was a man stood up by the name of Peter, who had the keys to the kingdom. Mas havia um homem de pé pelo nome de Pedro, quem tinha as chaves do reino, He said, e disse, these are not drunken, Acts 2, as you suppose, since the third hour of the day, but this is that which is spoken of. Estes homens não estão embriagados, Atos 2, como vocês pensam, visto que esta é a 3ª hora do dia. Porém, isto é aquilo de que se falou. See, right back to the word again. Vem, de volta à palavra novamente. Showing that the Spirit is still word, the word is still Spirit. Yes. The word of God. Mostrando que o Espírito segue sendo palavra, e a palavra segue sendo Espírito, a palavra de Deus. And it shall come, spoken by the prophet Joel, Joel 2:38. E acontecerá, como falou o profeta Joel, Joel 2:38. And it shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my Spirit upon all flesh. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Listen to that prophet stand there. Ouçam aquele profeta parado ali. Look at him fearless, standing there upon that bunch and condemning them. Indicting them. Olhem para ele sem medo, de pé ali sobre aquele grupo e condenando-os, acusando-os. Said, this is the scripture. This is that was spoken of by the prophet. I'll pour out my Spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Isto é a Escritura. Isto é aquilo que foi dito pelo profeta. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. On my handmaids and maidservants, I pour out of my Spirit. Sobre meus servos e servas derramarei meu Espírito. I'll show signs in the heavens above and on earth, fire and pillars of smoke and vapor. E mostrarei sinais em cima nos céus e na terra, fogo e coluna de fumo e vapor.
proving it by the Word that it was the Word. Provando pela palavra que isto era a palavra. And they laughed and made fun of it. Eles riram e criticaram dela. And they went to judgment and the city was burned and they eat one another's children. E foram a juízo, e a cidade foi queimada, e eles comeram os filhos uns dos outros. And today there are scattered people throughout all the world. E hoje eles estão espalhados através de todo o mundo. Showing the Holy Spirit still remains the Word of God. Mostrando que o Espírito Santo ainda permanece a palavra de Deus. To bring this Word to make it live. Para trazer esta palavra, para fazê-la viver. Jesus Christ was the person, man, God. Hallelujah. Jesus Cristo era a pessoa, homem, Deus. Aleluia. He was the manifestation of God. Ele era a manifestação de Deus. He was God in a body form to reflect the Word of God for that age. Ele era Deus em forma de corpo para refletir a palavra de Deus para aquela era. To make that age see God's promise for that age. Para fazer aquela era ver a promessa de Deus para aquela era. And the Holy Ghost is the same thing today. E o Espírito Santo é a mesma coisa hoje. It's the Spirit of God upon the written Word. É o Espírito de Deus sobre a palavra escrita. Trying to find somebody to reflect itself to this age. Tratando de encontrar alguém para refletir a si mesmo para esta era. To prove that He's the same yesterday, ever. Para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. St. John 14:12, the works that I do shall you also. São João 14:12, as obras que eu faço, vós também as fareis. Jesus Christ the same yesterday and forever. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. See, constantly trying to find its way to reflect itself. Bem, constantemente tratando de encontrar sua forma para refletir-se. Peter on the day of Pentecost, he said, Pedro, no dia de Pentecostes, ele disse: You men that dwell in Jerusalem, in Judea, varões que habitais em Jerusalém, na Judéia, hearken to my words. These are not drunk. If you'll stand still, I'll show you what it is. Ouvi minhas palavras. Estes não estão bêbados. Se mantiverdes quietos, eu vos mostrarei o que é isto. And he goes ahead and explains to them. Ele seguiu adiante, ele lhes explicou. When their hearts was pricked when they heard this. Quando seus corações se compungiram, quando eles ouviram isto, said, what can we do to be saved? Disseram: que podemos fazer para ser salvos? What can we do to receive this? Que podemos fazer para receber isto? We're convinced that your word is right. Estamos convencidos que sua palavra está correta. He said, repent every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. E recebereis o dom do Espírito Santo. For this is to you and your children, them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Pois isto é para vós e vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. This is what they got to do. Repent, be baptized in the name of Jesus Christ. Isso é o que eles têm que fazer. Arrepender e ser batizados no nome de Jesus Cristo. De Deus, Senhor e Pai, a Ti eleva a voz em oração. Eu vim aqui doar meu ser e quero dedicar tudo que sou. Aceita, ó Pai, agora o meu viver. Toma em tuas mãos aqui meu pobre ser. Eu quero dedicar a Ti
tudo que já te pertence. Meu tempo, voz e talento, grande Deus, Senhor e Pai. Meus planos e sonhos eu entrego a ti, dá-me tua mão, ensina-me. Eu quero dedicar tudo que sou, aceita, ó Pai, agora o meu viver. Tudo que já te pertence, meu tempo, voz e talento, que eu possa, ó Deus, em meu viver, lembrar que todas as coisas vêm de ti. Dá-me tua mão, ensina-me as bênçãos que de ti já recebi. Aceita, ó Pai, agora o meu viver. Toma em tuas mãos aqui meu pobre ser. Eu quero dedicar a ti tudo que já te pertence. Meu tempo, voz e talento, aceita, ó Pai, agora o meu viver. Toma em tuas mãos aqui meu pobre ser. Eu quero dedicar a ti tudo que já te pertence. Meu tempo, voz e talento. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai,
quando chegarmos ao fim da jornada.